Fala, minha rapaziada! Estamos de volta para mais um vídeo e agora trazer a entrevista coletiva do técnico vitorioso Fernando Diniz, depois de uma vitória importantíssima para o Vasco, 3-0 em cima do Fortaleza em pleno São Januário. A galera ovacionou muito o treinador vascaíno. Então vamos trazer aqui a coletiva de imprensa do Fernando Diniz, né? O que ele achou dessa partida aí, a partida que fez com que o Vasco saísse da zona do rebaixamento, né? Dessa incômoda zona do rebaixamento. Valeu, rapaziada. Vamos nessa. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Primeiramente, parabéns por essa grande vitória. Além da sua análise, eu queria saber qual foi o fator mais importante para esse resultado tão positivo, tão favorável em São Januário. Haja vista, eu queria saber se foi o comprometimento. Trazendo um exemplo muito simples, além de todos os jogadores, o coletivo no geral, Hugo Moura, que teve um problema recente familiar e quis vir jogar, isso chamou bastante atenção. Queria saber qual foi o fator mais importante. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o Hugo, de fato, é uma demonstração de muita hombridade, dignidade. Ele teve um problema, vocês devem estar sabendo, com o filho. Um problema extremamente sério. Solidariedade nossa com ele, com a esposa, com toda a família. E eu acho que também os jogadores, de maneira geral, lá na Argentina já tinham se comprometido muito. Não foi foi uma vitória que a gente perdeu só o jogo, a gente não perdeu as coisas mais importantes. Foi um placar de derrota que tinha já o sinal de um time com condições de fazer bons jogos e fazer partidas como essa que a gente fez hoje. Para mim não foi uma surpresa, foi mais uma confirmação daquilo que eles já estavam se empenhando nos treinamentos e da energia que estava circulando no meio das nossas relações, tanto de jogador, comissão, staff, diretoria. E então era um ambiente propício. Então eu fiquei, de fato, muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais. E talvez fique até pequeno São Januário. A gente sabe que a gente precisa da torcida. Eu acho que o time hoje jogou de uma maneira que a torcida gosta, que resgata a tradição do clube, e a gente sabe que tem esse compromisso. Vontade nunca vai faltar, a gente vai sempre tentar fazer o que a gente fez hoje. Se dedicar ao máximo para que o torcedor saia contente como saiu hoje. Boa noite, professor, tudo bem? Adília Velar, do canal que se fala de Vasco, parabéns pela vitória. Obrigado. O professor sempre fala para a gente não olhar só para o resultado, porque o resultado às vezes não vai dizer o que foi dentro de campo. Hoje a gente viu um Vasco que conseguiu demonstrar futebol, coisa que a gente já não via há muito tempo. O torcedor vascaíno cobra muito isso, ofensividade, um time que consegue combater no jogo. Como que faz para manter isso no dia a dia, na cabeça do jogador? São apenas 3 treinos, se eu não me engano, que o senhor deu até agora. Como é que faz para poder manter isso? Tem Copa do Brasil, Sul-Americana e o restante da temporada. Obrigado. Eu acho que é o compromisso que a gente tem que ter com a gente mesmo. A gente ganhou de 3-0, fez um jogo muito bom diante do adversário que todo mundo sabe que é um adversário extremamente difícil de ser derrotado. E a gente tem que ter compromisso com fazer o nosso melhor. Além das vitórias, fazer o melhor que a gente puder. Acho que hoje a gente esteve perto do nosso melhor e a gente tem coisas para melhorar no jogo. A gente tem, terça-feira, tem outra batalha, outra guerra aqui dentro de casa, que o Operário é um time extremamente bem organizado, um time forte. A gente tem que procurar fazer o nosso melhor para, como eu disse, alegrar a nossa torcida. Boa noite, Diniz. Primeiramente, parabéns pela vitória. Tivemos alguns jogadores que se destacaram individualmente, entre eles o Paulo Henrique, né, com uma assistência para o gol do Verratti. E queria saber de você, aquela movimentação ali no segundo gol, foi algo mais intuitivo ou já foi algo mais treinado? E de que maneira você pode aproveitar, né, na sequência da temporada, algumas dessas principais valências aí do Paulo Henrique, principalmente esse bom drible, 1 a 1, e também a velocidade dele? Obrigado. Eu acho que a gente está aproveitando o Paulo Henrique. E, obviamente, sempre o futebol acho que é sempre um jogo intuitivo, pelo menos no meu entendimento, sempre intuitivo e, no meu caso, sempre treinado. Obviamente que não faz um gol daquele ali com uma jogada de sorte. E como algumas pessoas gostam de aproveitar o momento, como algumas pessoas gostam de
quando quer botar para baixo, que é a saidinha do Diniz. Esse é mais um, vai contando aí na conta. Começou com o Léo Jardim o gol, ele não rifou a bola, mas um dia se fizer 40 gols, mas que esquece, porque o gol, quando for passar na TV, nos programas de TV, passa a bola entrando. E a gente quer que dê certo todas as vezes, ipsilíteres. E não é toda vez que acontece que você vai fazer. Isso é uma maneira de se jogar que certamente ela tem muitos benefícios. Né? É uma coisa, obviamente que foi uma coisa treinada e também sempre vai ter a intuição do jogador de saber onde ele vai botar a bola ou não. Eu chamo isso, do lado intuitivo, é isso. O jogador sempre vai ter a primazia de decidir. O Léo Jardim podia ter chutado a bola. Eu proponho um jogo e treino para que o jogador ofereça um leque de opções para os jogadores para que eles possam se empenhar. Tem até um dado curioso hoje. Deu aí um scout desse ano aqui, foi o jogo que... E eu sou o treinador, e foi o jogo que teve menos recuo para o goleiro. Não que amanhã ou depois não possa quebrar o recorde de recuos, mas é uma coisa que eu nem imaginava que acontecesse. Mas para vocês perceberem que a análise, ela não fica... O jogo é muito mais do que uma saidinha, do que sair jogando, do que tocar bola. Quando a gente fala de comprometimento, acho que isso é a coisa. Assim, é comprometimento mesmo, é coragem para fazer as coisas, é entrega, é entendimento do que é o tamanho do Vasco, é a confiança nos jogadores que estão aqui, que são jogadores, muitos desses jogadores eu já tentei levar para os clubes que eu dirigia. Então, é um time qualificado e que me fez vir para cá. Eu já falei para vocês mais de uma vez, eu escolhi muito vir para o Vasco. Eu gosto de estar aqui, eu estou feliz, eu já estava feliz com a possibilidade de vir, fiquei feliz com o meu anúncio e estou cada dia mais feliz de estar aqui no Vasco. Boa noite, Diniz. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Parabéns pelo resultado, pela grande vitória. Acho que nem o mais otimista dos vascaínos esperava esse resultado hoje. Queria saber se você esperava, né, um resultado em tão pouco tempo, a união do resultado e do desempenho, como você tanto fala, em tão pouco tempo de treino, já no seu primeiro jogo em São Januário, e comentasse também a respeito da questão física. Sempre muito pontuado que o Vasco caía muito no segundo tempo de rendimento. Você optou, mesmo com 10 em campo de cada lado, por demorar, entre aspas, né, fazer as substituições, apenas as primeiras substituições na reta final do jogo já. Se isso foi por achar que os jogadores estavam bem fisicamente entregando, por não querer mudar a estrutura, por não ter peças que poderiam fazer a mesma função. Falasse um pouquinho dessa questão física, por favor. Obrigado. Então, é muito bom falar em momento de vitória, porque vamos supor que a gente tivesse perdido de 3-0. Aí ia falar automaticamente, e se tivesse tomado 3 gols no segundo tempo, o mesmo time. Que o futebol pode acontecer as coisas. Dessa forma, a análise é assim, que o time dá mal fisicamente. E não fui eu que treinei esse time. Eu cheguei aqui fisicamente. Tem outras coisas que envolvem o futebol, do aspecto anímico, do motivacional. Eu acho que, às vezes, no futebol, existe a ciência que envolve o futebol, ela é muito importante, mas, às vezes, ela limita outros aspectos que são mais importantes do que a sua capacidade física. Os caras correm, como hoje, tem muita superação nisso, tem muita vontade de estar junto, vontade de ganhar, vontade de superar. Isso gera uma energia que faz com que a capacidade física ela seja aumentada. Então, a gente não pode, às vezes a gente comete muita injustiça, às vezes como profissionais. Eu sei que o Daniel Félix, alguém me falou que foi questionado, esse é o time que estava sendo treinado aí. Pode ser que e já tinha corrido bem contra o Lanús também. O Lanús, a gente, na minha opinião, o time caiu abruptamente depois que tomou o gol. Não tinha a ver com a parte física. Tinha acabado de voltar para o segundo tempo, tinha 8 minutos de jogo. Então, o futebol, para a gente fazer uma análise mais justa, é difícil fazer. E eu convido a vocês, quem quiser fazer uma análise mais detalhada, com mais profundidade, vai informar melhor o torcedor e vai sair na frente da imensa maioria, que fica comentando o resultado do jogo. Se a gente comenta o resultado do jogo, a gente vai cometer muitas injustiças, que tem um monte de profissional aqui, como tem aí. Então, o trabalho do Vasco, de quem estava aqui com o Caribe, e as pessoas que estão aqui do staff, é um trabalho de excelência. Mas quando, às vezes, perde e às vezes ganha. Então, esse é o time que, obviamente, que a gente treinou, a gente agregou coisas, mas é um time que, na parte física, é um time que tem condição de suportar. Então, se a gente colocasse, quando perdeu, se a gente fosse colocando que o time fisicamente é um time incapaz, a gente acaba queimando alguns profissionais que pagam uma conta que não é justa. Eu esperava, se tivesse empatado, eu esperava tudo. Eu não sou um cara que fica esperando só, eu fico muito conectado com aquilo que a gente treina para apresentar no campo.
Contra o Lanús, eu gostei do time, principalmente no primeiro tempo. Podia ter terminado 0-0 o jogo, a gente podia ter vencido de 1-0. E hoje as coisas fluíram. Aqui, jogar em São Januário, os jogadores também têm um acréscimo de confiança, a torcida que veio apoiou do começo ao fim. Isso foi gerando uma energia, gerando confiança. A gente fez o gol cedo também, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então tem uma série de fatores que agregaram para que a gente performasse do jeito que performou. E na verdade a gente fez 5 gols, hoje para valer 3. Foi um desempenho muito bom. Assim, o time jogou muito bem. Eu estou feliz, né? Que eu estava esperando que ia ganhar. Eu nunca já joguei contra o Fortaleza um monte de vezes. Ganhei, perdi e nunca tinha ganhado de 3-0. Ganhamos aqui. Esse adversário, e é um adversário que tem uma tendência a jogar cada vez melhor. São 4 anos do Voivoda lá. Um time que, conforme o tempo vai passando, eles vão se reforçando, eles vão tentando melhorar. Então, não é um resultado normal ganhar de 3-0. Mas também é uma coisa que, quando a gente desempenha, como a gente desempenhou, é uma possibilidade. Olá, Diniz, aqui. Joel Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela vitória. Diniz, me chamou a atenção, e até numa questão também, que muitas coisas foram faladas nessa sequência de 9 jogos sem vencer. Coutinho e Verratti não podem jogar juntos, o time cai fisicamente no segundo tempo, né? Nas derrotas, como você mesmo diz, muita ponta de resultado. Então eu queria que você apontasse o porquê dessa vitória. Você teve 3 treinamentos apenas e 2 jogos, é quase um treinamento e meio para cada partida. E a gente observou um time diferente, inegavelmente, não na forma de jogar, mas no aspecto anímico, talvez no aspecto mental, não sei, o gol no início condiciona, tem vários fatores. Mas eu queria saber especificamente o que você trabalhou mais. Se foi com campo e bola, se foi o lado psicólogo do Fernando Diniz. O que você fez que em tão pouco tempo o Vasco conseguiu desempenhar e vencer o Fortaleza por 3-0? E aproveitando também um gancho, a ausência do Jair no banco de reserva me chamou a atenção. Gostaria que você pudesse explicar isso também. Obrigado. Muito boas 2 perguntas. Eu trabalho sempre assim, eu não separo muito a parte mental da parte do campo, eu vou trabalhando as coisas, todas elas meio que interligadas uma na outra. E eu fiz, acho que de tudo que você falou, eu trabalhei. No aspecto anímico, coletivamente, individualmente, no aspecto tático, no aspecto motivacional, de juntar as pessoas para a gente acreditar que o time é capaz de fazer jogos como fez hoje. E eu falei na minha entrevista coletiva de apresentação que lá contra o Lanús foi um jogo, de todas as minhas estreias na minha carreira de 16 anos, foi a melhor estreia de jogar. Eu acho que eu tinha um desejo muito grande dos jogadores, que eu quis vir para cá e eu percebo muito que os jogadores também queriam que eu viesse. Então, esse casamento, ele tende a ter uma fluência muito melhor. Então, eu acho que é isso. Acho que a sincronia, eu venho para trabalhar muito, e nós trabalhamos muito do que era capaz. Fala assim, eu trabalho, todo mundo fala que trabalha muito. Isso é um dos pontos principais do meu trabalho. Trabalhar bastante, com a percepção, sempre em comunicação com o jogador, para ver o que eles suportam, para poder organizar o time e ter um time mais forte dentro do campo. Em relação ao Jair, o Jair já fez 6 partidas, né? E ele é um jogador que eu gosto. Isso não quer dizer que ele vai sair daqui. Eu já tentei levar o Jair, quando o Jair veio para o Vasco, eu tinha indicado ele para o Fluminense. Nós temos muitos jogadores na posição e a gente está numa análise de saber se o Jair vai ficar, se não vai ficar. É uma coisa assim completamente aberta com ele. Eu gosto muito de jogador, é um jogador que eu gosto. A gente tem muito jogador na posição, a gente precisa abrir talvez um pouquinho a folha, mas isso não quer dizer que o Jair vai sair, muito pelo contrário. Se ele quiser ficar, ele é um jogador, eu repito para vocês, ele é um grande jogador. Já tentei levar o Jair pelo menos 2 vezes para os times que eu estava. É só uma questão de composição de elenco. Esse foi o motivo. Professor Diniz, Eduardo Canelas, canal A Hora do Vasco. A gente tem no elenco o Dimitri Payet. Foi a minha pergunta para o senhor na apresentação também, falando sobre esse jogador. E agora estamos sem Felipe Coutinho para a partida do próximo sábado, frente ao Fluminense, seu ex-clube. Eu queria saber qual é a situação hoje do Payet dentro do elenco e também para esse jogo. Haja vista que sempre que o Coutinho não joga, se espera que o Payet venha jogar. Ele vem de lesão e outros problemas extracampo. Como está a tua relação com esse jogador? Se você conta com ele para o jogo contra o Fluminense, até porque ele já foi visto treinando com bola essa semana. Gostaria de saber isso. Parabéns pela vitória. Não, obrigado. É uma possibilidade o Payet jogar, ou talvez terça-feira já. A gente não sabe, ele já está começando a treinar com bola. A gente está com cuidado com ele, teve uma lesão no joelho.
E pode ser que ele jogue na terça, pode ser que ele jogue só no sábado, e pode ser que ele não jogue no sábado. Está num processo gradual de retorno. E aí a gente vai ter até, principalmente falando de sábado, a gente tem até sábado para ver qual que é a real condição do Payet, de suportar o jogo ou não. Boa noite. Rami da Sintonia Esportiva. Em 2021 você era um outro técnico totalmente diferente. Hoje, 2025, depois de seleção brasileira, títulos em Fluminense e tudo mais, não preciso aqui parar para citar. Eu quero saber se você se enxerga, talvez, perante para a torcida vascaína, um treinador diferente, porque uma das rusgas que tinha com o Carille era justamente pela falta de conexão do técnico com a torcida vascaína. Eu quero saber se você sente, até por conta da vitória, pela recepção, um sentimento diferente do Diniz de 2021 e, fugindo um pouco de campo e bola, se me permite, não sei se você foi impactado hoje pela notícia do Mano Menezes, que os familiares no Rio Grande do Sul tiveram um acidente e o Mano acabou perdendo uma familiar de 9 e 16 anos. Acabou que não saiu, não foi para o jogo contra o São Paulo, da concentração. Eu queria que você pudesse comentar, talvez, se você não foi impactado com essa notícia, talvez passar uma mensagem de carinho para ele. Obrigado. Eu não estava sabendo o que aconteceu. Ele perdeu Foi um acidente de carro no Rio Grande do Sul. Foram dois parentes do Mano, uma de 9 anos, um de 16 anos e uma de 9 anos. O Mano estava na concentração para o jogo contra o São Paulo, e acabou sendo liberado para poder acompanhar essa situação. Não estava sabendo, e vai meus sentimentos para o Mano e para a família também. Muito triste quando isso acontece. Você fez de 21 para cá, obviamente, que eu melhorei. E eu, da minha parte, já senti conexão desde a primeira vez. No meu coração, quando eu vim para o Vasco, já falei isso algumas vezes. Eu passei 2 meses aqui no Vasco em 21, e parece que tinha passado 2 anos. E eu sinto conexão e muita coisa do Vasco. Acho que é um time que tem a ver também comigo, um clube, pela história, um monte de coisa que eu gosto, até o lugar que esse clube, que o estádio ele é localizado, essa gente mais simples circundando, muito samba que eu adoro, e a Vitória Vascão, assim, ó, veio Vitória Vascão. É isso daí. Pô, o cara é Rodrigo apaixonado pela torcida. Digão no podcast Cruz Maltino. Durante a partida, eu pude notar em alguns momentos que você estava orientando, de certa forma, ali o Ryan durante a partida. E a gente vê, né, que na sua coletiva de apresentação você falou que gosta de trabalhar com jovens, e essas orientações, você enxerga que o Ryan pode ter ainda um mundo pelo futebol, e o potencial que ele tem hoje pode crescer mais ainda no Vasco. E um outro ponto, você citou muito sobre a torcida do Vasco, né? Tanto na apresentação quanto hoje. Queria que você chamasse o torcedor para a lotação de Januário, porque a gente vai ter um compromisso agora pela Copa do Brasil e é importantíssimo a gente estar passando de fase. Não, está mais que chamado. A delícia ver esse estádio aqui cheio. Até se for para xingar, é melhor cheio do que vazio. Pode vir. A torcida tem que estar no estádio e, pô, a coisa mais bonita é ver essa torcida aqui, pô. Eu falei para vocês, final da década, eu peguei acho que o prime da história do Vasco, final da década de 90, eu era jogador, e começo dos anos 2000, e vim jogar aqui em São Januário, pô, eu tinha prazer de vir aqui, mesmo a torcida sendo contra. Então é uma torcida muito diferente, e a gente espera que venha e que São Januário fique pequeno para a torcida. A gente vai se empenhar ao máximo para criar essa conexão de novo, essa simbiose, e a gente caminhar juntos. Em relação ao Ryan, eu estou conhecendo o Ryan agora de perto. Para mim, ele tem um potencial gigantesco. E eu acho que hoje, ele também já começou, desde o jogo de quarto, um pouco, mas hoje ele começou, acho que, mostrar um pouco mais aquilo que ele pode ser. Ele jogou praticamente o jogo todo. Ele é um jogador que tem um potencial imenso. E na minha cabeça ele vai se tornar, ele tem um futuro brilhante pela frente. O que eu penso do Ryan. Tem muita coisa para sair dali ainda. Aqui, Diniz. Boa noite. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Na partida de hoje, o Verratti certamente é o destaque estatístico por ter feito os 2 gols, mas a gente sabe que é um jogador que se dedica muito em campo, que tem um trabalho sem bola muito importante. E havia uma dúvida muito grande, antes do seu anúncio oficial, se ele encaixaria no seu sistema de jogo, na sua ideia de jogo. Eu queria saber como que você entende a forma de potencializá-lo nesse time e o que você tira de diagnóstico dessa partida de hoje dentro desse pensamento, por favor. Pô, o Berghetti não ia encaixar comigo porque o cara que faz gol, pô, cara, camisa 9, argentino, já sabe como é que é, né?
conexão comigo é uma instantânea. O cara faz a coisa mais difícil do futebol, que é fazer gol. E, além de tudo, é um homem, assim, um líder impressionante, vestiário. O cara tem 30 e alto anos, acho que 37, 38. O cara corre, o cara marca, o cara lidera. É um exemplo aí para todo mundo. Então, assim, jogar comigo, essas características que eu estou te falando, são muito mais importantes do que, obviamente, uma coisa do cara ter um pouquinho mais de refino técnico ou não. Ele tem as coisas mais importantes para jogar comigo. Tem valentia, tem coragem, tem liderança, tem personalidade e faz gol, muito gol. Então, quase com um pacote completo. Oi, Diniz, tudo bem? David Sharp, da Antena. Você está por aqui aí? Saudade de você. Saudade também de você. Vamos ver o que você vai perguntar. Aliás, poxa, exaltado, né? Poxa, parabéns aí pela grande vitória, a torcida Obrigado. Do Vasco enaltecendo bastante com todo carinho, toda razão. Diniz, bom, sua estreia hoje em São Januário, e pelo que eu conheço já do seu trabalho de algum tempo, eu vi o Vasco hoje postado menos no dinizismo clássico do que antes, né? Os seus trabalhos anteriores agora está um pouco mais, digamos assim, convencional. Não sei se você vai concordar, né? Sem improvisações, com os jogadores nas suas posições, sem os jogadores se agruparem tanto de um lado, e até você falou da saidinha lá com o goleiro, né, com o Léo Jardim. Mesmo assim, o Vasco não sofreu tanta pressão assim na saída de bola e não teve tantos riscos assim. Então, eu queria saber se essa vai ser a sua linha daqui para frente no Vasco, se a torcida do Vasco pode esperar isso ou o que virá pela frente. Você continua mesmo, hein? Eu sei que você gosta de mim, mas você enxerga um jogo totalmente diferente do meu. Você consegue, assim, né? Então é bom que você está indo para cá, você está indo para lá. Eu já falei, vou repetir mais uma vez. O meu jogo, o dinizismo é isso aí. O dinizismo, se tivesse o dinizismo mesmo, assim, é comprometimento, é coragem para jogar, é solidariedade, é amor, é respeito com a torcida. Isso é o dinizismo para mim. Se vai sair jogando, você vai fazer mais bola longa, isso aí não é o mais importante. Mas a gente saiu muitas vezes curto e saiu muitas vezes longo. A gente teve todas as coisas. Então não foi uma coisa convencional. Eu também meu trabalho estaria convencional desde quando? Porque desde quando está convencional? Eu acabei de sair do Fluminense faz menos de um ano. Foi convencional agora, então. Mas e hoje foi. A gente saiu jogando várias vezes por baixo, com troca de passes. E se a gente tivesse tomado um gol ou dois, você ia estar falando do dinizismo aí, do pior sentido. Nunca falo de sair jogando, falo de outras coisas, né? Pois é. Da distribuição em campo, é mais necessário. Mas a distribuição não mudou muito, não. O que mudou foi... Não achei de jeito nenhum. Nós saímos jogando quase todas as bolas com bola curta, com muita aproximação. A gente só variou o jogo mais. Que a necessidade... Eu sempre falei isso para vocês. O jogo, a gente sai jogando curto ou longo, conforme eu ofereço as opções e eu tento qualificar os jogadores para perceber o que o jogo está pedindo. Eu acho que hoje os jogadores conseguiram mapear muito bem o que o jogo pedia. A gente fez gol de bola curta, teve possibilidade de contra-ataque, de fazer gol, fez até gol de contra-ataque, teve chance de fazer gol com bola longa, de raspada. Então, eu acho que a gente teve um leque hoje de opções e de criação muito interessante. Ótimo. Ótimo. Depois a gente resolveu descansar um pouco lá, porque tem jogo terça. Mas se você quiser, a gente continua. Ninguém quer perguntar mais, não. Estou brincando. Diniz, boa noite. Gabriel Alves aqui do canal Faz Andar. Eu vi você conversando muito com o Hugo Moura, né? O Hugo Moura que no meio de semana foi expulso, né? Acabou sendo expulso contra o Lanús, recebeu algumas críticas nas redes sociais após a partida. Vi você conversando muito com ele, né? Nessa questão da saída de bola. Você teve um jogador muito bom, que é o André, no Fluminense, né? Você enxerga o Hugo Moura como esse jogador que vai fazer essa saída, vai auxiliar na sua saída de jogo, né? Com essa saída que você gosta de fazer, se o Hugo Moura hoje fez uma boa partida, na sua opinião? Obrigado, parabéns pela vitória. Não, obrigado. Eu acho que ele fez uma boa partida hoje, e acho que ele fez uma boa partida contra o Lanús também. Teve o lance da expulsão, mas ele fez um bom jogo, tanto ele quanto o Tietê. Os dois jogaram muito bem, deram muito ritmo, com o auxílio e aproximação do Coutinho, que é um jogador extremamente diferente, que clareia muito o jogo. Eu vejo qualidades muito importantes no Hugo, eu também vejo no pessoal que não está jogando, no próprio Jair, no Matheus Carvalho, no Paulinho,
no Adson, o próprio Nuno, tem jogadores que têm facilidade para jogar de maneira aproximada. Então, acho que a gente está bem servido. Diniz, Tébaro do Grupo Globo aqui, boa noite. Você já falou do Verratti, mas eu queria só que você falasse novamente sobre ele, porque na saída do campo ele deu uma entrevista interessante dizendo que houve uma conversa entre vocês e você confidenciou ele ali que, na sua opinião, ele vai fazer mais gols sob o seu comando. Como é que foi essa conversa com ele? Explica pra gente por que você acha que sob o seu comando ele vai fazer mais gols. Obrigado. Putz, assim, uma que é uma maneira... Porque eu acredito muito nisso. Pela maneira que o time joga, para mim é sempre importante ter um jogador com características de finalizar, como é o Vegetti, como foi o Cano, como foi o Brenner no São Paulo. Porque esse jogador, a gente acaba criando muito, a gente consegue jogar de uma maneira que a gente consegue distrair o adversário, e ter um jogador, a gente potencializa muito a bola atravessando na área toda hora. Então eu acho que o Vegetti tem assim características, isso não é uma promessa, mas é uma intuição, e aquilo que eu acredito, que eu acho que a gente tem tudo para... E a maneira que ele se comporta também. Eu acho que o Vegetti, além de tudo, ele cria para ele próprio uma energia muito positiva e um merecimento, que são coisas também que eu acredito. Então, eu falei para ele de fato que eu acredito. Eu acho que estou te dando aí alguns elementos, deve ter outros elementos que não me vêm à cabeça agora. Eu acho que a gente já começou de uma maneira... E mesmo quando ele não fizer gol, ele é um cara que contribui muito para que a equipe consiga sair de campo com a vitória. Diniz aqui, Sharon Praz, do Lance. Pegando o gancho na pergunta do nosso amigo também na sua resposta, que você falando que o dinizismo continua o mesmo, mas muito se falava na época de Fluminense que o time estava previsível. E hoje o que a gente viu, essa saída de bola do Vasco, foi um time que foi difícil de separar. Do Fortaleza, não à toa, sofreu 3 gols, enfim, teve dificuldade de pressionar o Vasco na saída de bola. Então eu queria que você falasse um pouco novamente sobre isso. E também sei que tem um jogo no meio de semana, mas se puder já projetar o reencontro com o Fluminense no próximo final de semana. Não, eu tenho que falar brevemente do Fluminense, porque eu estou aqui para falar do Vasco, né? Mas como você citou o Fluminense, olha como é a análise de vocês, que a gente falou as coisas um pouco sem pensar, da previsibilidade. Eu fiquei 2 anos e meio no Fluminense. O Fluminense ganhou o maior título da história, e talvez o segundo maior título da história, que a Sul-Americana é uma coisa engasgada, que é os 2 títulos internacionais. Teve um placar de 4-1 na final contra o Flamengo, inesquecível. E aí a gente teve 30 ou 40 dias que as coisas deram tudo errado, a gente sabia que 2024 ia ser mais difícil, e aí desse período a gente perdeu o André, perdeu o Nino, que tinha sido vendido, perdeu o Arias, e o Ganso machucou, e a gente estava jogando muito desfalcado. Então, por conta de 30 ou 40 dias, e a gente liderou o grupo na Libertadores de maneira invicta, estava 14 partidas invictas, tinha passado já a Copa do Brasil, e a gente faz esse recorte, que às vezes faz e ninguém pensa, mas esse é o recorte. Aí pega 30 dias para falar que o time ficou previsível. O time estava todo desfalcado, todo mexido, e a gente fica criticando. Nunca teve previsibilidade. Às vezes você tenta fazer o melhor possível e as coisas às vezes não acontecem. E uma outra coisa também, quando você tem um jogador para alongar, você tem o Vegetti para disputar a bola. Se você vai sair jogando toda a bola com bola longa para o Cano disputar, você acha que é a mesma coisa? Então, os times são diferentes. A gente que pega o resultado, isso que eu falo, que é uma análise muito reducionista de resultado, que foi o que aconteceu. E aí vai criando volume, e a verdade ela fica muito manchada, a gente não consegue enxergar, a gente não ajuda a resolver o problema. A gente vai empurrando o problema para resolver sempre da mesma forma. Que é fazendo crítica, até uma hora que não suporta e acaba rompendo os vínculos. É isso. Obrigado, Fernando Diniz. Então, rapaziada, mais uma entrevista coletiva esclarecedora do Fernando Diniz. Hoje, muito mais entusiasmado, depois de uma vitória importante, vários sorrisos, mas ele mesmo sabe que tem muito trabalho, é apenas a segunda partida no comando do Vasco, então é importante aí o Fernando Diniz dar uma sequência, uma tranquilidade. Temos agora um jogo na terça-feira contra o Operário, jogo difícil. Próximo jogo pelo Brasileiro é domingo contra o Fluminense, Reencontro do Diniz contra o Fluminense. Então esperamos aí que essa sequência dentro de casa seja vitoriosa para o nosso Vascão, já que ficamos aí
9 jogos sem vitória, né? Jogamos muitos jogos fora de casa, uma maratona muito grande. E voltando ao nosso estádio, voltamos com uma vitória que tirou o Vasco ali da zona do rebaixamento. Valeu? Curta, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer aqui no YouTube, deixando ali a sua inscrição e apertando o sininho de notificações. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!